4 bênçãos para mim e para você. Jesus é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Paulo diz: "Mas vós sois dele, eu e você que já entregou sua vida para Cristo, você é dele. Eu e você pertencemos a Deus. Nossa vida pertence a ele. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Eu e você que entregamos a vida para Cristo, pertencemos a ele. Vós sois dele em Jesus Cristo. Eu e você estamos em Cristo. Nós pertencemos a Deus através de Jesus, porque Jesus nos comprou com o seu sangue, o qual para nós foi feito por Deus, primeiro, sabedoria, segundo, justiça, terceiro, santificação, quarto, redenção. Aleluia! Jesus é tudo isso para nós. Então Deus fez de Jesus isso, tudo isso aqui, essas 4 bênçãos para mim e para você. Eu quero estudar elas com vocês. Primeiramente, gente, Jesus, ele disse que é a nossa sabedoria. Essa palavra sabedoria, no grego, significa Sofia. Sofia é uma habilidade. Sofia é uma habilidade que Deus ele te dá para qualquer coisa, para você pregar o evangelho, para você resolver certos problemas. Então, primeiro, Jesus é a nossa sabedoria. E Salomão, gente, ele enfatizava muito a importância da sabedoria. Por exemplo, um dia ele disse assim que a mulher sábia, aquela mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua casa. Mas a quem não tem sabedoria, a tola destrói com suas próprias mãos. Então preste atenção. Como é importante, nós pedimos para Deus sabedoria, mas a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, gente, Cristo nos capacita. Cristo é a nossa capacidade. Ele é a nossa sabedoria, a nossa capacidade para resolvermos problemas, a nossa capacidade para principalmente pregar o evangelho. Então ele disse que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Salomão, ele disse que com sabedoria você edifica uma casa e com inteligência essa casa se firma. Então, como eu edifico uma casa com sabedoria, aqui não é casa literal, tá bom, gente? Como você constrói uma localização, eu, pastor, como eu edifico minha igreja com sabedoria. O pastor com sabedoria edifica a igreja, o pastor sem sabedoria destrói a igreja. Tá bom? Pastor com sabedoria edifica. Eu tenho que ter sabedoria para tratar minhas ovelhas bem, eu tenho que ter sabedoria para pregar, para não ofender as pessoas. Eu tenho que pregar o evangelho sem ofender ninguém. Eu sei que muitos pastores ofendem seus membros, as suas ovelhas. Tem até uma expressão que no meio evangélico que as pessoas usam, o pastor deu uma cajadada. E, gente, quando o sermão é austero, o sermão ele, sabe, é duro e flexível, as pessoas dizem que é uma cajadada. Pastor inteligente não dá cajadada na ovelha, cajado não é para bater na ovelha. O salmista diz: "Tua vara e teu cajado me consolam". Eh, o cajado ele tem a ponta de L, porque era usado para resgatar as ovelhas quando elas caíam no buraco. Passava aquele L ao redor do pescoço da ovelha e trazia ela de volta. E alguns daqueles cajados, a ponta em forma de L era em rosca, tirava a ponta em forma de L e transformava o cajado em uma lança. Para quê, gente? Para proteger as ovelhas de ladrões e para proteger as ovelhas de ataques de animais. Então, transformava o cajado em uma lança. O cajado não é para ferir ovelha, o cajado é para ferir ladrões e animais, lobos que queriam devorar as ovelhas. Então, o pastor inteligente, ele não bate nas suas ovelhas. Ele não ofende as suas ovelhas. Ele prega inspirado por Deus de maneira, da maneira que Jesus ensinou. O nosso exemplo é Jesus. Ele disse: "Aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração". Então, gente, Jesus é a tua sabedoria. Um dia o Tiago ele disse assim: "Quem tem falta de sabedoria, peça para Deus". Então, você que está me assistindo, falta sabedoria para você, mulher, marido, falta sabedoria para o teu casamento, pede para Deus. Fale: "Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para resolver esse problema". Deus ele vai te dar, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, gente, ele fez uma oração
pelos Éfesos, ele pediu nessa oração espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria, no conhecimento de vocês, ele disse. Eu peço espírito de sabedoria e de revelação. Os Éfesos tinham conhecimento da palavra de Deus, tinham conhecimento da Bíblia, mas eles precisavam de revelação e de sabedoria. Revelação para compreender. Não adianta só conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento, mas eu tenho que ter revelação da palavra de Deus. Tá bom? Conhecimento sem a revelação da palavra de Deus, gente, é como um carro sem óleo, sabe? Não flui. Então, o que adianta eu ter todo o conhecimento do mundo, mas não fluir com o Espírito Santo? Então, ele disse: eu peço para que Deus dê para vocês, no conhecimento, você já tem o espírito de revelação, para quando você lê, você tirar a revelação daquele versículo que você está aprendendo, e sabedoria, espírito de sabedoria. Para quê? Para vocês pregarem o evangelho de maneira sábia, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, Cristo, primeiramente, nessas 4 bênçãos que eu li com você, Cristo, primeiramente, é a nossa sabedoria. Os discípulos, alguns discípulos, pregavam, e olha o que aconteceu. No Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Jesus é a nossa sabedoria. Quando os principais da cidade ouviram Pedro e João pregando, eles ficavam admirados. Como pode? Homens sem letras e indoutos. Eles não eram analfabetos, tá bom, gente? No contexto deles, eles não eram analfabetos. Pedro escreveu a carta de Pedro, e eles não eram analfabetos, tá bom? Mas eles não eram mestres da lei, como Paulo. Eles não eram mestres da lei de Moisés, conhecedores profundos, mais profundos mesmo, como os fariseus e os escribas que conheciam muito bem a Bíblia. Eles não tinham esse conhecimento, eles não eram mestres. Então, para os judeus, eles eram indoutos, sem letras, mas eles ficaram admirados. Como pode? Como pode ensinar dessa maneira? Sabe por quê? Cristo é a nossa sabedoria que nos capacita. Quando você tem Cristo, você tem capacidade para pregar o evangelho, para fazer aquilo que Deus, ele mandou você fazer. Isso aqui, ó. Eles pregaram, o Espírito Santo capacitou João, e Pedro capacitou para fazer a obra dele, para pregar o evangelho. No livro de Provérbios, o Salomão, ele disse assim, gente, que a sabedoria é a coisa principal. É a coisa principal. Por isso que nós temos que... Você que está me assistindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ter sabedoria? Eu estou falando da sabedoria de Deus, não a terrena, tá bom? O mundo está cheio de pessoas espertas. O Brasil precisa de pessoas sábias. Existe a diferença entre esperteza e sabedoria. Esperteza é enganar os outros. Sabedoria é honesta. A sabedoria, ela não é terrena. A sabedoria que vem do alto é honesta, é pura. A sabedoria, a esperteza, que para o mundo é sabedoria, engana os outros, passa a perna nos outros, tá bom? Mas eu te pergunto, você que está me assistindo, antes, escreva aqui embaixo. Escreva assim, olha, Jesus é a minha sabedoria. Escreva, coloque aqui. Deus fez de Jesus a minha sabedoria, a minha capacidade, a minha habilidade. Você quer ser uma pessoa sábia? Leia os conselhos de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Existem pessoas que pagam, gente, caro, para participar de uma palestra de um empresário rico que vai ensinar essas pessoas a serem ricas. Não é errado, tá bom? Se você participa de palestras com pessoas de sucesso que ensinam como ter sucesso, não tem problema, tá? Pode participar. Mas nós temos conselhos de graça do homem mais sábio que já existiu. Mais sábio que Salomão, só Jesus Cristo. Jesus foi maior que Salomão em sabedoria, em tudo. Salomão era muito sábio, mas ele nunca multiplicou pão, peixe e nunca fez um milagre. Jesus fez tudo isso e era sábio, mais do que Salomão. Mas
entre as pessoas comuns, Salomão foi o homem mais sábio e está cheio de conselhos dele no livro de Provérbios e Eclesiastes. Você quer conselho de graça? Tá? Está cheio de conselhos, gente, até para a vida financeira. O homem mais rico que já existiu, ele falou assim, e ele é da sabedoria. Jesus é da sabedoria, tá? O homem mais rico, Salomão, que já existiu, falou assim: olha, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Com as primícias de toda a tua renda. O homem mais rico, ele falou sobre dízimo. Quando ele falou isso, é sobre o dízimo. O homem mais rico está cheio de conselhos dele no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes. Então, gente, o Salomão, ele disse, por exemplo, que a sabedoria já edificou já edificou sua casa e preparou suas 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa. Que casa? Eu e você somos a casa da sabedoria. Jesus é a sabedoria. Ele edificou a sua casa, ele edificou a sua igreja. Eu e você somos igreja de Cristo. E Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Ei, cristão, eu e você somos a igreja de Cristo. Igreja não é o templo físico. Nós chamamos de igreja, sim. Nós chamamos, é uma expressão que nós usamos, mas a igreja é o povo de Deus. Eu e você formamos a igreja de Cristo. Escreva aqui embaixo assim, gente, eu sou a igreja de Cristo. Escreva aqui nos comentários, vocês que estão me assistindo, eu e você somos a igreja de Cristo. Frequentamos um templo, onde nós congregamos, como a Bíblia nos orienta, mas nós somos o corpo de Cristo, tá bom? Então ele disse assim, olha, a sabedoria edificou a sua casa. Eu e você somos casas espirituais. Somos pedras vivas. A Bíblia chama eu e você de pedras vivas. Eu e você, nós somos a casa de Deus, a morada. O Paulo disse que eu e você, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos moradas de Deus. Ei, eu e você somos a casa que a sabedoria edificou. Aleluia. Somos a casa de Deus. Somos pedras vivas. A Bíblia fala, gente, sobretudo sumo sacerdote, que ele possuía algo chamado peitoral. 12 pedras preciosas ficavam penduradas no peito do sumo sacerdote. Por quê? Aquelas pedras preciosas são 12 representando 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel representam o povo de Deus. Então, aquelas pedras no peito do sumo sacerdote representa eu e você, pedras preciosas. Eu e você somos pedras preciosas para Deus. Você que está me assistindo, não se subestime, você para Deus é precioso e preciosa. O Salomão diz que a mulher virtuosa, gente, é mais valiosa do que rubis. A mulher virtuosa, eu e você cristão. Ei, você que está me assistindo, eu e você somos pedras preciosas para Deus, nós temos muito valor. E nós estamos no peito do nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O meu nome e o seu está escrito no peito dele. Ei, você que está me assistindo, você é pedra preciosa para Deus. Você que já entregou sua vida para Cristo, até você que não entregou sua vida para Cristo, você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você é pedra preciosa para Deus. Você tem muito valor para Deus. E a sabedoria já edificou essa casa com pedras vivas, que sou eu e você, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então são 4 bênçãos. Primeiro, Jesus é a nossa sabedoria. Segundo, ele é a nossa justiça. Terceiro, a nossa santificação. E quarto, a nossa redenção. Jesus é a nossa justiça. Justiça significa, gente, que eu e você somos justos diante de Deus. Nós que entregamos a vida para Cristo. Você que está me assistindo. Você já aceitou Jesus? Você já entregou a sua vida para Deus? Já? Então você é uma pessoa justa diante de Deus. Geralmente nós pensamos que ser justos é fazer tudo certinho. O fulano de tal é justo, faz tudo certinho. Não, o justo é aquele que foi justificado pelo sangue de nosso Jesus Cristo. Jesus é a nossa justiça. Já começa escrevendo aqui, olha, Jesus é minha justiça. Um dia eu e você estaremos no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, gente, é um lugar para receber recompensas. É um lugar para você ou ganhar o seu galardão ou perder o galardão. Como Paulo ele diz, o que está em jogo não é a nossa salvação, e sim o galardão, a intenção que nós fizemos a obra de Deus. E o Paulo disse que aqueles que fizeram a obra de ouro, de prata e de palha, o fogo vai queimar o tempo, vai mostrar, alguns vão perder
O galardão depende tudo da intenção, do propósito, tá bom? Mas este é outro assunto. E quem estará lá no grande tribunal de Cristo? O próprio Jesus, a nossa justiça. Cristo, a nossa justiça, estará lá para nos dar o galardão. Aleluia! Então, gente, ele é a minha e a sua justiça. Escreva aqui embaixo. Fale, Jesus é minha justiça. E o apóstolo Paulo, gente, certa vez ele falou, é um dos meus versículos preferidos, que assim como a morte reinou através do pecado de Adão, todas as pessoas que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não depois que morrer. Depois que morrermos, nós vamos para a vida eterna, andar nas ruas de ouro. Nós temos que reinar em vida é aqui na terra, gente. Então, como eu faço para reinar em vida? O apóstolo Paulo ele disse: eu tenho que receber duas coisas: abundância da graça. E você sabe que graça significa um favor imerecido. Você tem que parar de tentar merecer as bênçãos de Deus e receber. O centurião de Cafarnaum, ele falou assim para Jesus: Jesus, não precise ir na minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor. E Jesus curou o cego dele. Mas ele reconheceu: eu não sou digno. Cristãos, nós não somos dignos, mas nós recebemos. Eu não mereço o céu, mas eu sou salvo pela graça, o qual nos diz. Eu não mereço a cura, mas eu recebo pela fé porque Jesus levou as minhas doenças lá na cruz há 2000 anos. Eu não mereço ser justo, mas eu recebo porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então pare de tentar merecer as bênçãos, a cura, o perdão, a salvação. Creia que já pertence a você, em nome de Jesus. Então ele disse: receba duas coisas: a abundância da graça, tá bom? Favor imerecido, pare de tentar merecer. E o dom da justiça. Essa palavra dom é presente. Presente você não merece. Presente você recebe. Você que está me assistindo, já foi uma festa de aniversário? Você já deu presente para alguém? Sim. Agora pensa comigo. Você chegou para a pessoa que estava aniversariando com um presente e falou assim para ela: olha, deixa eu fazer uma entrevista antes, porque eu quero saber se você merece esse presente que eu comprei. Se você não merece, eu não vou te dar. Ei, então isso não é presente. Se eu tenho que merecer, não é presente, gente, é recompensa. Presente você dá para o aniversariante, ele merecendo ou não. Ele não precisa merecer. Isso é presente. Se tem que merecer, isso é recompensa, é salário, é galardão. Tá bom? Um exemplo, né? O pai e a mãe prometem para os filhos: olha, se vocês tirarem notas boas, eu vou dar um presente. Não, isso não é presente. Você, pai e mãe, isso não é presente. O que é presente? Tirou nota boa, você tirou notas boas, você dá um presente. Tirou notas ruins, você dá um presente também. Mesmo não merecendo, você dá. Isso é um presente. Então, gente, a justiça não é por merecimento. A justiça é um presente que Jesus Cristo nos deu. Vamos supor que alguém chega para você e te dá um presente. Do que você vai falar para essa pessoa? Poxa, fulano de tal, pelo menos por educação, né? Não precisava. O que você vai fazer? Receba o presente que ela te deu, gente. Receba, tá bom? Presente. A justiça é um dom, é um presente que nós não temos que merecer. Deus nos deu o dom da justiça. O presente, ele deu um presente para mim e para você que nos fez justos através de Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu e você somos justos através do sangue de Jesus Cristo. Olha só, gente. Olha só, onde o apóstolo Paulo diz, segunda carta aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus, que versículo fantástico. Marca ele na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia aí, marca. Marca esse versículo. Você sempre tem que ler, pronunciar esse versículo na sua vida, tá bom? Falar esse versículo para você mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado, foi tentado em tudo sem pecados. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Ei, cristão, escreva aqui. Todos vocês que estão me assistindo, escreva: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Marca no seu celular esse versículo. Marca na sua Bíblia todos os dias. Leia ele. Se olhe no espelho e fale:
Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Faça isso, cristão. Está aqui, olha. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Faça isso todos os dias. Olhe no espelho. Coloque no seu celular. Mande nas redes sociais de alguém. Envia lá para deixar salvo para você. Eu e você somos justiça. Isso significa que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justos pelo sangue de Jesus. Quando você lê uma promessa na Bíblia para o justo, fale: essa promessa é minha. Principalmente os livros de Salmos e Provérbios estão cheios de promessas para o justo. Quando você lê uma promessa para o justo, gente, ei, aquele justo que a Bíblia está falando é você. Por exemplo, a oração de um justo pode muito. Fale: esse justo sou eu. Esse justo que ora e pode muito sou eu. Eu sou justo através do sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo, gente? Então você que está me assistindo e aceitou Cristo, você já entregou sua vida para Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo. Ninguém tira isso de você. Receba essas duas coisas, a abundância da graça e o presente da justiça que Deus te deu. Simplesmente receba sem hesitar, sem indagar. Eu não mereço. Pare de falar isso, gente. Pare de dizer eu não mereço, eu não mereço. Ninguém merece. Por isso que é pela graça, gente. Por isso que é um presente. Não só o presente da justiça, por exemplo, os dons do Espírito Santo são presentes também. Deus não deu os dons para crentes perfeitos. Ao contrário, ele deu dons para homens imperfeitos. O Espírito Santo opera em nós, mesmo sem merecermos. Nós somos falhos e mesmo assim o Espírito Santo nos usa com os presentes espirituais. Aleluia! Aleluia! Então eu e você somos justos. Simplesmente receba a justiça. Receba. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sem a lei de Moisés, tendo o testemunho da lei dos profetas. A justiça se manifestou sem a lei de Moisés. Antigamente, para você ser justo, você tinha que guardar a lei de Moisés. Agora você tem que crer em Jesus. Creia, tá bom? Com o coração você crê para a justiça. E com a boca você faz confissão. Com o coração você crê. E com a boca você confessa. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça de Deus pela fé. Como eu e você temos a justiça de Deus hoje? Pela fé em Jesus. É pela fé. Você simplesmente tem que crer. Eu sou a justiça. A Bíblia diz que eu sou a justiça. Eu sou a justiça de Deus e ponto final. Está escrito aqui. Eu sou a justiça de Deus. Por quê? Todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sem exceção. Todos. Por isso que todos precisam aceitar Jesus Cristo. Porque todos pecaram. Então todo ser humano nasceu, um dia vai crescer, amadurecer e vai ter que entregar a vida para Jesus Cristo. 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Sendo justificados de graça. Ei, você foi justificado de graça. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas da salvação. A sua roupa hoje é roupa de salvação. Eu vou me regozijar muito. Minha alma se alegra em Deus. Por quê? Porque ele me vestiu de roupas de salvação. Quando você está consciente disso, gente, da tua salvação, você vai se regozijar muito em Deus. Mas muito, muito, muito. E ele continua: cobriu-me com o manto da justiça. Você estamos cobertos com o manto da justiça. Quando Deus olha para nós, ele nos vê cobertos com o manto da justiça de Jesus Cristo. Você está entendendo? Quando Deus olha para você, ele te vê mexido com o manto da justiça. Escreva aqui, escreva. Escreva assim: olha, eu estou coberto pelo manto da justiça. Imagine uma capa. Imagine um sobretudo. Um sobretudo que vai até os pés. E você coloca aquele sobretudo. Imagina ele sendo a capa da justiça. Quando Deus olha para você, ele vê o sobretudo. Ele vê a capa da justiça. Ele vê a justiça de Deus. Ele vê alguém justo pelo sangue do Filho dele. Oh, aleluia. Nesse exato momento, quando Deus está olhando para mim e para você, ele nos vê dentro dessa capa, dentro desse manto da justiça. Como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se feita com as suas joias. A Bíblia diz assim, gente, que por um ato de justiça, a graça veio sobre todos os homens para a justificação. Que ato de justiça é esse? Jesus, um único ato, entregou a vida por nós.
o sacrifício com um ato de justiça, a graça veio sobre nós. Para quê? Para justificação. Oh, aleluia. O que você tem que fazer, gente? Receber esse presente. Receba o presente da justiça. 4 bênçãos, tá bom? Jesus é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Santificação. Jesus é a nossa santificação. Existe uma diferença, gente, de santificação e ser santo. Santo, o cristão, você que já aceitou Jesus, santo você já é. Santificação é um processo. Santo é o nosso estado atual. Eu e você somos santos através do sangue de Jesus Cristo. O que significa santo? A palavra santo, gente, não tem relação nenhuma com fanatismo religioso, que geralmente quando as pessoas falam fulano de tal é santo, eles já imaginam aquele estereótipo de pessoas religiosas. E santidade, gente, não está relacionado com fanatismo. Fanatismo é uma coisa, ser santo é outra. A palavra santo significa, no grego, gente, significa diferente. Significa separado. Santo, separado por Deus e para Ele. E significa diferente também. Não esquisito, tá bom? Então, santo significa separado. Por quê? Você era do mundo. Deus fez o quê? Você aceitou Cristo como seu Salvador. Deus pegou você e separou você para Ele. Você está entendendo? Você agora é de Deus. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Jesus que falou isso. E que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos somente a passeio, gente. A nossa verdadeira pátria é lá no céu, junto com o nosso pastor Jesus Cristo. Tá bom? Então, lembre-se, santo é separado por e para Deus. Eu e você somos separados, somos valiosos para Deus. Por exemplo, você tem bijuterias e tem uma aliança de ouro. Ouro puro. Você chega na sua casa, você tira as bijuterias e você não está com muita disposição, então deixa as bijuterias em cima da mesa. Amanhã eu arrumo. Você chega à noite, não, amanhã eu guardo as bijuterias, você deixa em cima da mesa, em cima do armário, mas a aliança de ouro, você não faz isso. A aliança de ouro, você já reservou um lugar para ela, você já tem um cofre, você guarda a aliança num lugar especial porque ela é de ouro, ela é valiosa. O que você faz com a aliança de ouro? Você separa, você coloca em um lugar separado. Você protege ela bem porque ela tem valor. Assim sou eu, você tem valor para Deus. Deus ele te guarda, você tem valor para Ele. Ele te protege como nós protegemos uma aliança de ouro, uma pedra preciosa, algo muito caro. Deus nos protege muito mais do que nós protegemos algo valioso, gente. Você é valioso para Deus. Você é valioso para Deus. Por isso que você é separado, tá bom? Separado. E essa palavra também, gente, significa diferente, não é esquisito. Tem cristão que é esquisito. Ele é fanático e esquisito, parece até louco. E o Paulo disse que nós temos que andar como sábios desse mundo, não como tolos, tá bom, gente? Tem cristão que age como tolo. O Paulo diz, não, vocês têm que andar como sábios, não tolos. Então, a palavra santos também significa diferente. Essa palavra santo nos tempos bíblicos era usada, por exemplo, para templos, porque ele é diferente de outros templos. Então eles chamavam aquele templo de santo, porque era diferente de outros edifícios. As igrejas eram diferentes, a estrutura, a configuração, o tamanho das igrejas era totalmente diferente, tá bom? É nesse sentido de ser diferente que a Bíblia diz que nós somos santos, tá bom? Então, ser santo, eu e você já somos. Santificação, gente, Jesus é a nossa santificação. Santificação é um processo, tá bom? Então, você é santo. Um dia, se você que está me assistindo, se você fosse pastor ou pastora de uma igreja, e você tem que ficar fora um ano, você vai fazer missões em outros lugares, vai ficar fora da sua igreja durante um ano. E as pessoas só passam os seus pastores, os seus obreiros passam informações, os seus diáconos passam informações do que está acontecendo na igreja para você. E aí eles escrevem para você e falam assim, olha, pastor, pastora, muita fofoca,
muita divisão na igreja. É um processando, um irmão processando o outro. Está acontecendo isso e isso na igreja. Esse é o retrato da igreja de Corinto. Leia, que igreja problemática, gente. O Paulo escreveu cartas para essa igreja, ensinando eles a fazerem cultos. E se você hoje, no caso não é carta, né, na época do Paulo era carta, mas se você enviasse uma mensagem, você ouvia falar tudo isso. Como Paulo disse: "Olha, eu ouvi falar pela família de Cloe que há entre vocês divisões, dissensões. Em parte eu acredito". E o Paulo falou: "Mas é bom que haja divisões, dissensões, porque os sinceros se manifestaram e os falsos também. Você conhece os falsos e os sinceros". E se você enviasse uma carta para eles, o que que você escreveria? "Seus rebeldes, criem vergonha na cara", é isso? O Paulo escreveu para eles e começou dizendo assim: "Olha", ele escrevendo na carta aos santos santificados em Cristo. Paulo chamou aqueles cristãos fofoqueiros, problemáticos, que estavam causando divisões, de santos. Santos em Cristo, santificados em Cristo. Então, santo é um estado que eu e você já estamos. Você que está me assistindo, tá bom? Você é santo em Cristo Jesus. Santificação é um processo que eu vou te ensinar daqui a pouco. Então, gente, olha só, um versículo que muitos usam, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. "Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo". O que ele quer dizer com isso aqui, gente? Não é fanatista. O que Deus ele disse aqui: "Sejam santos, porque eu sou santo". Deus está dizendo o seguinte: olha, gente, eu sou um Deus, igual a mim não há. Não tem outro Deus igual a mim. Não há salvação além de mim. Eu sou diferente dos outros que as pessoas consideram deuses. Eu sou diferente. No Egito existiam vários deuses, mas o Deus de Israel foi lá e derrotou todos os deuses que existiam no Egito. Era um Deus diferente. Então Deus está falando assim: olha, eu sou diferente. Eu não sou como os deuses que as pessoas consideram deuses desse mundo. Eu sou diferente. Sejam vocês também diferentes em toda a maneira de viver. Diferentes das pessoas do mundo. Lembre-se, diferente não é ser esquisito, tá, gente? Diferente. O que é ser diferente? As pessoas que não têm Cristo, é natural para elas falarem palavrão. Ei, eu sou diferente. Eu não vou falar palavrão. Para a diferença, outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Tá bom? Ser diferente, não é esquisito. Mas nós não agimos mais como aqueles que não têm Cristo, gente. É natural para eles falarem palavrão, para nós não. Tá bom? Certos hábitos para eles são naturais, para nós não. Para nós não, porque nós somos separados por Deus. Nós somos diferentes. Você está entendendo, gente, a diferença? Tá bom? Se você conhece cristão esquisito, isso não é ser santo. Agora, a santificação, gente, é um processo. Todos os dias eu e você passamos por esse processo chamado santificação. Todos os dias, tá bom? É um processo. Santo você já é. Santificação, você está se aperfeiçoando todos os dias. Por exemplo, vamos supor que você começa a frequentar a minha igreja. Você não é de Cristo, começou a frequentar a minha igreja, aceitou Cristo, se batizou, pronto, você é uma pessoa santa. Mas agora você vai passar por um processo de santificação. Deus ele vai mudar você, os seus hábitos, até sua maneira de falar e de investir. Isso leva tempo, é um processo. Não é do dia para a noite, gente. Comecei na igreja hoje e, e do dia para a noite, pronto. Do dia para a noite estou perfeito. Não, 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 não. É um processo, leva tempo. Não é do dia para a noite. Para você mudar os hábitos, não é do dia para a noite, tá bom? É um processo, é metanoia. Já ouviu essa palavra metanoia? É arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. É mudar a mente, mudar os pensamentos. Todos os dias eu e você passamos por mudança de mente. Todos os dias, gente. Eu e você somos santificados. A santificação é um amadurecimento espiritual. Santificação significa que você está crescendo espiritualmente. Santificação é Deus nos corrigindo todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você, antes de Cristo, era uma pessoa que
falava muitas coisas negativas, jogava praga, falava besteira. O tempo foi passando, Deus foi te corrigindo, você foi percebendo que falar coisas negativas vai te prejudicar. Você aprendeu com Salomão que a morte e a vida estão no poder da língua, então você agora muda. Não, eu antes de Cristo eu falava muita besteira, antes de Cristo eu jogava praga, eu me amaldiçoava, eu falava muitas coisas, mas depois de Cristo eu aprendi que as palavras têm poder. Olha aí, Deus aí te santificando, santificando suas palavras. Você está entendendo? O Paulo ele ensina, gente, por exemplo, Paulo disse assim: olha, quem mentia, deixe de mentir e comece a falar a verdade com seus irmãos. Isso é o quê? O processo de santificação. Você está entendendo, gente? Processo de santificação. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim como vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Olha a santificação agora, entenda. Abstenham-se da imoralidade sexual. Antes de Cristo você era um imoral sexual. Agora Paulo diz: se abstenha da imoralidade sexual. Isso é o processo de santificação. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite, e etc. Isso se chama santificação. É o aperfeiçoamento. Você vai melhorando cada dia mais. O Paulo disse: não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alto, tá bom? Então, existem igrejas que cobram a mudança de pessoas assim do dia para a noite. Não. Começou a frequentar a nossa igreja, já tem que ser aquele crente perfeito. Ei, não existe isso. Não existe. Eu estou no processo de amadurecimento até hoje. Nós estamos amadurecendo cada vez mais. Isso se chama santificação. Você entendeu a diferença, gente? Então, santo você já é, separado por Deus. Santo você é, diferente das pessoas que não têm Cristo. Mas esse santo passa por um processo chamado santificação. Lembra quando Jesus falou assim: eu sou a videira e vós os ramos? Toda vara que me não dá fruto eu levanto. Tá bom? Não é cortar, eu levanto. E limpo aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Ele limpa. É o processo de santificação. E ele disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tá bom? Eu e vocês estamos limpos pelo sangue de Cristo, santos pelo sangue de Cristo, mas esse processo, gente, de santificação, nós estaremos nele até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Isso é a correção de Deus. O Pai corrige, o Filho que ama não corrige. Então Deus vai nos corrigindo, ó, Fábio, você está murmurando muito. Olha Deus me santificando. Um exemplo, tá? Se você é uma pessoa murmuradora, aí você aprendeu: eu tenho que parar de murmurar. Olha, Deus te santificou. Entendeu? Deus ele te santificou. Se você trata mal o teu marido, você aprendeu sobre a mulher virtuosa, a mulher sabe que ele fica a casa. E você agora: não, eu tenho que parar de tratar mal o meu marido, eu tenho que tratar o meu marido bem. Olha aí, Deus te santificou. O marido trata a esposa mal. Aí Deus santificou e não, e ele aprende: eu tenho que tratar bem a minha esposa. Olha, Deus te santificou. Está entendendo? Todos os dias nós passamos por santificação. Todos os dias você melhora. Todos os dias você passa por metanoia, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitudes, de pensamentos, de palavras. Que fantástico. Aleluia. E aí tem aquele versículo que diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra ninguém ver, é perceber, tá bom? Sem santificação, sem o aperfeiçoamento, se eu não deixo Deus melhorar a minha vida, meu caráter, se eu não deixo Deus melhorar minha fé, minhas palavras, meus pensamentos, ele disse que eu não vou perceber Jesus, eu não vou ter aquela revelação, eu não vou perceber Jesus Cristo. Como os discípulos de Emaús, Jesus estava conversando com eles e eles não perceberam. Depois que comeram o pão abençoado por Jesus, eles perceberam que estava conversando com Jesus. Então é dessa maneira que ele está falando, tá bom? Então, gente, Cristo é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia! Cristo é a nossa redenção. Escreva aqui nos comentários. Fale assim: olha,
Cristo é a minha redenção. Essa palavra redenção, gente, significa do grego comprar de volta, recomprar, comprar de volta. Jesus nos comprou de volta para Deus. O Adão nos vendeu para o diabo. Quando pecou, o diabo entrou no mundo, a terra começou a produzir espinhos que representam a maldição, e o que Jesus fez? Foi lá e nos comprou de volta com o sangue dele. Hoje eu e você somos de Cristo. Cristo comprou você de volta para Deus. Aleluia, nós somos preciosos. E a origem dessa palavra redenção, gente, significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Aleluia, Cristo é a nossa redenção. Cristo nos resgatou, pagou um alto preço por nós. E aí em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Ele nos tirou da potestade das trevas. Eu e você pertencíamos ao diabo, ao inimigo. Cristo foi lá e nos tirou. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Eu e você estávamos no terreno do inimigo. Cristo foi lá, nos pegou e nos transportou. Deus foi lá e nos pegou e transportou para o reino do Filho do amor dele, Jesus Cristo. Olha só o que Deus fez. Ele tirou você da potestade das trevas através de Jesus Cristo. Ele transportou. Hoje você não é mais do inimigo. Hoje você pertence a Deus. Lembre-se disso, tá, gente? Você é de Deus. Você é comprado. Jesus te comprou de volta. Quando você compra algo, aquilo ali te pertence. É seu, definitivamente. Então, Cristo comprou você de volta. Pronto, você pertence a Deus. Você é a ovelha dele. Um dia Jesus falou assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas às minhas mãos. Meu Pai que é maior me deu e ninguém arrebata das mãos do meu Pai. Ei, você que está me assistindo, você é de Deus. Ninguém te arrebata das mãos dele. Um dia o apóstolo Paulo disse, gente, que nada nos separa do amor de Deus. Que está em Cristo, nada. Não é a morte, a vida, o futuro, o presente, as tribulações, a altura, sucesso, profundidade, fundo do poço, nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, tá bom? Porque nós pertencemos a Ele, fomos comprados pelo sangue dele, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos a redenção através do quê? Do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E um dia, gente, Hebreus capítulo 9, versículo 15, por isso é mediador Jesus, é mediador de um Novo Testamento. Eu e você somos crentes de um Novo Testamento, tá bom? O Antigo Testamento, a antiga aliança para nós acabou, definitivamente. Eu e você fazemos parte de uma nova aliança. Na última ceia, Jesus pegou o pão, pegou o cálice e falou, isso aqui é o sangue de uma nova aliança, tá? Você é privilegiado, você faz parte de uma nova aliança em Cristo. E essa aliança é baseada no sangue de Jesus. Não é baseada na nossa performance, na nossa capacidade. Não é essa aliança, gente. É baseada exclusivamente no sangue de Jesus Cristo. Por isso, hoje eu, pela graça, sou salvo, sou justificado, santificado. Eu e você, que aceitamos a Cristo, tá bom? Então ele é mediador de um Novo Testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. Para que, intervindo a morte, e ele morreu, ele é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das nossas transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, para que nós recebamos o quê? A promessa da herança eterna. A promessa da herança eterna. Um Novo Testamento. Quando você que está me assistindo, quando você morrer, o advogado vai abrir o testamento para a sua família e vai ler para a sua família aquele testamento para os seus filhos, como foi dividido os bens e tudo mais, tá bom? Jesus já morreu. E o Novo Testamento tem tudo que ele deixou para nós. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tá bom? O Novo Testamento tem tudo que Jesus deixou para você. Por isso, quando você lê a Bíblia, gente, invista seu tempo no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, porque ali tem tudo que Jesus fez por você. Nas cartas de Paulo, tudo foi feito por você, tá bom? Todas as bênçãos, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as promessas nos pertencem, está tudo no Novo Testamento.
A Bíblia fala sobre Josué, o nome de Josué em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus. E Deus falou: olha, Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida, tá bom? Canaã. E Canaã, gente, representa a nova aliança de tudo que Jesus fez por nós. Canaã representa as cidades, representam as promessas de Deus. Tudo que Cristo fez por nós representa Canaã. Canaã representa a nova aliança. Quando eu aceitei Cristo há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Eu lembro de nós cantávamos uma canção dizendo: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me peça a mim. E eu pensava que Canaã era o céu. Canaã não era o céu, porque, primeiramente, gente, em Canaã tinha gigantes e inimigos. No céu não tem nem gigantes nem inimigos. No céu não vai ter doenças, dores e nem lágrimas. Tá bom? Então Cristo já morreu para quê? Para nos resgatar. Ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Ele morreu. E o testamento está aqui para você ler e toma posse. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Tome posse daquilo que é seu. Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3. Está escrito assim, gente, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos comprou de volta da maldição da lei. A lei de Moisés, existiam as maldições. Se você quisesse ser abençoado na lei de Moisés, você deveria guardar todos os mandamentos, que é impossível. Se você quebrasse um mandamento da lei de Moisés, a maldição caía sobre você. Tá lá, as maldições da lei. Você será maldito, 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 maldito. Mas Cristo me resgatou da maldição da lei, gente. A mim e você. Hoje eu e você não estamos debaixo de maldição. Fazendo-se maldição por nós. Cristo me resgatou. Você que está me assistindo, Cristo já te resgatou da maldição. Você não está debaixo de maldição. Ao contrário, está escrito que bênçãos há sobre a cabeça do justo. Você, cristão, não está debaixo de maldição. O cristão, ele passa por lutas, problemas. Jesus falou: desse mundo tereis aflições. Isso não é maldição, gente. Cristo te resgatou da maldição. Maldição hereditária. Tem igrejas que enfatizam nisso e as pessoas ficam, sabe, pensando que estão debaixo de maldição. Gente, preste atenção aqui. A partir do momento que você aceitou Jesus, toda maldição foi quebrada. Inclusive a hereditária. A maldição hereditária foi quebrada na tua vida a partir do dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ou pastor, um profeta me revelou que tem maldição hereditária na minha vida. Mentira dele. Esse profeta está enganado. Como assim? Uma profecia está contra a Bíblia? A minha Bíblia diz: Cristo me resgatou da maldição, da lei. E aí vem um profeta e diz que você está debaixo de maldição hereditária. Você vai acreditar no profeta ou na palavra de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Fique com a palavra de Deus. Pare de dar ouvidos a pessoas que ficam falando besteira em vez de estudar a Bíblia. Tá bom? Em vez de estudar a Bíblia. Então você que está me assistindo, você já entregou sua vida para Cristo? Pronto, você não está debaixo de maldição. Acabou. No exato dia que você aceitou Jesus, a maldição foi quebrada na tua vida. Naquele dia, instantaneamente, até a maldição hereditária foi quebrada na tua vida. Não aceite. O meu tataravô, meu bisavô, meu avô morreram pobres, eram pobres, morreram pobres. Essa maldição, esse ciclo da pobreza foi quebrada na sua vida em nome de Jesus. Foi quebrado definitivamente. Então, creia que você é uma pessoa abençoada. Pai, pare de pensar que está debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito que maldito é quem for pendurado no madeiro. Jesus não cometeu pecado digno de morte. Quem cometer esse pecado digno de morte, o corpo dessa pessoa ficaria no madeiro para todos verem. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas colocaram ele no madeiro, porque está escrito que quem for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, para Jesus ser maldito no nosso lugar, era necessário ele ficar no madeiro, pendurado em um madeiro. Ele cumpriu a lei. Ele se fez maldição no nosso lugar. A nossa maldição passou para ele. A justiça dele passou para nós. Você está me entendendo, gente? Então, ele quebrou a maldição na nossa vida. Então, ele nos resgatou da maldição da lei. Para quê? Em seguida, o Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegasse a nós.
Qual era a bênção de Abraão? Está escrito que ele era herdeiro do mundo. E incluso na bênção de Abraão tem outras bênçãos da renovação, por exemplo. Com quase 100 anos ele tem um filho. Deus renovou o corpo de Abraão e Sara. Outra bênção de Abraão, ele morreu em boa velhice, velho e saciado em dias. Faz parte da bênção de Abraão, a longevidade. Então Cristo me resgatou da maldição para que essa bênção chegasse a mim. A longevidade. E a longevidade é uma promessa de Deus. Se você for lá no Salmo 91, no último versículo, a promessa do Salmo da proteção é a longevidade. Muitos dias de vida. Você que quer amar a vida e meus dias bons? Você quer ter dias bons? Refreie sua língua do mal, os seus lábios não saem engano. Ao contrário, profetize. Eu morrerei de fato de dias, como o Jó, como Abraão, e outros mais que morreram velhos e saciados em dia. É uma das bênçãos de Abraão. Outra bênção de Abraão. Está escrito assim, olha, e Abraão, muito, não era pouco, era muito rico em gado, prata e ouro. Abraão era rico. Pastor, ele era rico espiritualmente. Não, tá lá prata e ouro. Rico em gado, prata e ouro. Então a riqueza também pertence à bênção de Abraão. E a bênção de Abraão, Jesus conquistou para nós. Cristo me resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a mim. Escreva aqui embaixo, vocês que estão me assistindo. Eu tenho a bênção de Abraão. Profetiza. Vocês que estão me assistindo, profetize aqui. Eu tenho a bênção de Abraão. Pare de falar e acreditar que está debaixo de maldição, gente. Você crê na Bíblia? Ou você vai ficar acreditando em qualquer profeta? Crê na Bíblia. Se ele te resgatou, está resgatado em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Eu oro por todos vocês neste momento. Eu oro por todos vocês. E eu declaro e profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Pai Abraão. Porque todos os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Eu abençoo você. E eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. E você diz assim seja. Diga, a bênção de Abraão está sobre a minha vida em nome de Jesus. E graças a Deus. Aleluia. 4 bênçãos, gente. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. 4 bênçãos que pertencem a mim e a você. Em nome de Jesus. Esse estudo edificou você. Você gostou dele, gente? Gostou? Copia o link. Envia nas suas redes sociais para os seus contatos. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Inscreve-se no meu canal. Ativa o sininho. Porque quando eu postar um vídeo novo, se você deseja, você tem que ativar o sininho para... Se você deseja que o YouTube te avise, ativa o sininho. Quando eu postar, ele vai avisar você. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência, tá, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.